Faixa de Gaza, Palestina, mundo árabe, Jerusalém, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah, Fatah, Movimento Sionista, Estado de Israel, Mossad, Intifada. Enfim, são nomes e termos que ao longo da história, e principalmente hoje, estão diante dos nossos olhos, devido aos constantes conflitos no Oriente Médio, principalmente em torno de Israel. Dentro deste caldeirão belicoso, é quase sempre apresentado o termo conflito árabe-israelense, para tentar resumir toda a questão, ou seja, um conflito histórico entre as nações do mundo árabe e Israel. Como observado, é um conflito histórico. Por isso é necessário apontar alguns aspectos da história da origem dos povos árabes e do povo judeu, para que se compreenda um pouco mais da razão destas constantes guerras no Oriente Médio. Para isso, ainda que existam outras inúmeras fontes históricas e até mesmo as fontes do islamismo, mas o relato bíblico do Antigo Testamento será o ponto de partida para uma abordagem resumida sobre a origem dos árabes e dos judeus. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Como sempre, tenho falado que este canal apresenta unicamente vídeos sobre os mais diversos temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. São vídeos produzidos com uma boa didática, para que realmente aconteça o aprendizado, isto é, a cada vídeo é uma aula assistida. A cada vídeo também é produzido um texto, que fica como material de pesquisa ao tema do vídeo. Este texto é disponibilizado na área de membros, então, para ter acesso, faça uma assinatura do canal. E embora o Evangelho seja a nós oferecido gratuitamente, contudo, livros, câmeras, programas de edição, iluminação e etc. ainda são vendidos. Então, por um pequeníssimo valor mensal, você faz uma assinatura do canal, contribuindo diretamente na produção do conteúdo deste canal. Clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro e veja as informações sobre a assinatura. Seu gostei, seu comentário e a sua inscrição no canal também são formas de cooperar com o crescimento do canal. Dito isto, agora vamos à continuação do vídeo sobre a origem dos árabes e judeus. Após as narrativas bíblicas de Noé e seus descendentes da Torre de Babel, o texto bíblico começa a apontar a história de Abraão, antes chamado Abrão. O capítulo 11 do livro de Gênesis informa que Abraão habitava com a sua esposa Sara, seu pai Terá e demais parentes em Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade da Caldeia, e ainda que se discuta sobre a sua localização atual, mas a conclusão que se chega é que Ur era localizada próximo ao rio Eufrates, no Iraque. Então, se fosse nascido em nossos dias, Abraão seria um iraquiano. Mais tarde, Abraão sai de Ur dos Caldeus em direção de Canaã. Contudo, ficou habitando em Harã. Harã chegou a ser uma das principais cidades da Assíria, chegando até mesmo ser uma de suas capitais. Harã ficava localizada no caminho entre Nínive e Damasco, a capital da Síria. Atualmente, afirma-se que Harã está localizado em uma região no sudoeste da Turquia. Após chegar em Harã, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim, Abraão partiu em direção de Canaã. O texto de Gênesis ainda informa que Abraão passou pelo Egito. Neste pequeno relato histórico, encontramos algumas nações como Iraque, Turquia, Síria e Egito. Já em Canaã, tendo a promessa divina que seria pai de uma grande nação, contudo, Sara, a esposa de Abraão, não podia gerar filhos. Então, Abraão teve um filho com Agar, a escrava de Sara. Mais tarde, sentindo-se desprezada por Abraão, Sara começa a maltratar Agar, fazendo com que ela, ainda grávida, fugisse da casa de Abraão. Na fuga, Agar é visitada por um anjo de Deus que lhe diz: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém poderá contar. O anjo ainda afirmou: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento.
Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Assim, Agar regressou à casa de Abraão. Mais tarde, nasceu o menino e o chamaram de Ismael. Mais de 10 anos depois, cumprindo-se a promessa de Deus, Sara ficou grávida de Abraão, nascendo o menino, o qual chamaram de Isaque. No entanto, na casa de Abraão, um novo conflito surge em virtude das desavenças entre Sara e Agar, por causa da zombaria de Ismael para com Isaque. Novamente, Agar sai da casa de Abraão, agora errante pelo deserto, sem água e sem pão, é visitada novamente pelo anjo de Deus. Como promessa de Deus, o anjo lhe disse: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Enquanto Isaque crescia na casa de Abraão, quanto a Ismael, o texto de Gênesis informa: e era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e ali foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. A Bíblia Sagrada informa que Ismael é filho de Abraão. Além disso, como promessa de Deus, de Ismael também seria levantada uma grande nação. De Ismael nasceram 12 filhos: Nebaioate, Quedar, Adbeel, Mibzã, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Cada um destes 12 filhos se tornou um líder de uma tribo, ocupando a região que ia de Avilá até Sur, próximo ao Egito. Esta região atualmente diz respeito à Arábia Saudita até o norte do continente africano, envolvendo o Egito, Líbia, Argélia, Marrocos e Tunísia. O texto bíblico ainda informa que Ismael viveu 130 anos. Atualmente, os descendentes de Ismael são conhecidos como os árabes, não somente os que nasceram na Arábia Saudita, mas as demais nações que fazem parte da Liga Árabe, fundada em 1945. Esta liga é composta pelas seguintes nações: Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Líbia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Kuwait, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Omã, Mauritânia, Somália, Palestina, Djibouti, Camores e Eritreia. A Síria, devido à guerra civil que enfrenta, está suspensa da Liga Árabe. A religião predominante nos países árabes é o islamismo, uma religião monoteísta que tem como livro sagrado o Alcorão. Dentro do islamismo encontram-se diversos segmentos, como os sunitas, xiitas, sufistas e etc. É interessante ressaltar que países como o Irã, a antiga Pérsia, que possui um governo teocrático islâmico, no entanto, não é um país árabe. Raras passagens bíblicas apontam os descendentes de Ismael, como a caravana de ismaelitas que comprou José como escravo e o levou para o Egito. Enquanto a história de Ismael e seus 12 filhos se desenvolve, a Bíblia Sagrada passa a apontar a história de Isaque e o surgimento do povo judeu. De Isaque, o filho de Abraão, nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos e uma filha. Dos filhos e netos de Jacó se originaram as 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos e milhares de descendentes, após 400 anos de escravidão no Egito, conquistaram a terra de Canaã sob a liderança de Josué, estabelecendo-se como nação. Mais tarde, passaram pelo período dos juízes, apontando para o estabelecimento da monarquia em Israel. Como nação, tendo reis, religião, leis, exército, etc., a nação sofre uma divisão política, tornando-se 2 reinos independentes um do outro: o Reino do Norte, Israel, formado por 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Anos depois, o Reino do Norte sofre o cativeiro assírio, levando-o ao extermínio. E o Reino do Sul também sofre o cativeiro por parte dos babilônicos.
Contudo, o Reino do Sul retorna para suas terras após 70 anos de cativeiro, dando continuidade ao povo judeu. Ao longo da história, os judeus passaram por diversos períodos de dominação, como o Império Grego e o Império Romano. Nesta última dominação, a dominação romana, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram completamente a cidade de Jerusalém, levando a fuga dos judeus, espalhando-os pelo mundo. Do ano 70 até o ano de 1947, o território dos judeus passou por diversos conflitos e ocupações, como os bizantinos, os árabes, as cruzadas, os mamelucos, os otomanos e etc., até que de 1918 a 1948 passou sob dominação britânica. Somente em 1947, a ONU propõe a criação de estados árabes e judeu. Assim, no dia 14 de maio de 1948, é o fim do mandato britânico em Israel e nasce o Estado de Israel. E entre os anos de 1948 a 1952, começa a imigração em massa de judeus que estavam espalhados pelo mundo. Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada afirmam que a formação do Estado de Israel é o cumprimento da profecia de Isaías. Pode uma nação nascer num só dia? A fundação do Estado de Israel é vista como uma intromissão em meio às nações que estão à volta de Israel. Além disso, a mistura étnica que foi surgindo da queda de Jerusalém no ano 70 até o regresso dos judeus, somado ao fundamentalismo religioso, faz com que emerjam diversos conflitos violentos. Movimentos fundamentalistas como o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e o Fatah na Palestina, financiado por países que não admitem em hipótese alguma a existência do Estado de Israel, proporcionam um agravamento nos constantes conflitos no Oriente Médio. A propensão de alguns países árabes, como a Arábia Saudita e Israel, fazerem um acordo de paz, despertou ainda mais a intolerância política e religiosa por parte das nações que rechaçam de forma veemente tal acordo de paz. Ainda que ansiemos por paz, dificilmente haverá paz no Oriente Médio. E quando ouvirmos falar de paz, devemos estar muito atentos, pois são tempos proféticos, apontando para o maravilhoso e assustador dia do retorno glorioso de Jesus. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.